Olá, meus amores, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você. Comigo está ótimo, maravilhoso. Como eu não poderia estar ótima, maravilhosa, estando sempre nos braços do meu Pai Celestial, que também é o teu Pai, que também é o teu Deus. Como eu não poderia estar bem, né? Hoje eu vim trazer uma palavra, vim responder umas perguntas. Eu já tenho 20 anos de crente, tá? 20 anos, tá com 20 anos que eu aceitei a Jesus. Eu voltei para os caminhos do Senhor, porque 8 anos eu estive longe, eu estive desviada dos caminhos do Senhor. E aí a minha caminhada com Cristo, ela não tem sido fácil. Por que ela não tem sido fácil? Porque se o crente, ele diz que ser crente é fácil, não é fácil. Quando um crente, ele fala, ser crente é fácil, isso é mentira, isso não é verdade e a mentira não vem de Deus, tá? Então, não é fácil, porque eu enfrento tribulações não só dentro da minha casa, porque a palavra de Deus diz que os nossos inimigos estão também dentro da nossa casa, tá? A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra as potestades infernais, né? Contra as hostes malignas. Então, a gente sabe de tudo isso. Então, se você pensa assim, eu aceitei Jesus, tudo agora vai melhorar. Não é verdade. Melhora por um lado quando você tem a fé em Cristo. Mas sabemos nós que a partir do momento que você aceita Jesus, as tribulações são grandes, elas são enormes, elas são tão grandes que você vai entender que a tua fé, a tua força não é capaz de vencer essas tribulações. Aí, quem que entra? Deus. Ele entra na causa, ele entra na confusão, ele entra no meio da família, ele entra no meio do casal para poder resolver tudo. Às vezes a gente diz assim mesmo, Deus complica para depois explicar, né? Assim, pois é, porque você quando é novo convertido, você não entende muita coisa, porque você é um bebê na fé, tá? Aí tu diz assim para mim, Nete, mas como? Eu quero dizer o seguinte, existe o bebê na fé, existe aquele que vai crescendo, sabe? Um bebezinho nasceu agora, ele vai se alimentar do leite da mãe, né? Assim também é a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada com Jesus. Aos pouquinhos a gente vai lendo a palavra e a gente vai começando a entender conforme a gente vai buscando ao Senhor e Ele vai nos dando entendimento, discernimento, vai nos capacitando. Só que eu, logo nova convertida, eu já comecei a ser... Como é que a gente fala, meu Deus do céu? Já comecei a enfrentar situações que pessoas que já tinham 5 anos de crente, 10 anos de crente, não enfrentavam. E eu enfrentava situações difíceis, não só com pessoas que não conheciam o Evangelho, mas eu enfrentava também com pessoas que conheciam o Evangelho. Só que você conhecer a palavra é uma coisa. O crente dizer que conhece a palavra é uma coisa. O pastor dizer que conhece uma palavra é uma coisa. Um missionário dizer que conhece a palavra de Deus é uma coisa. Mas você tem que conhecer a palavra e o Deus da palavra. Então, até hoje, eu vejo muito isso acontecer. A Bíblia fala que existe os falsos profetas. A Bíblia fala que existe o falso crente. A Bíblia fala do joio e do trigo. A Bíblia fala de tudo isso aí. E desde eu nova convertida, eu topei com esse tipo de gente. Pessoas que me julgavam, pessoas que me pisaram, pessoas que me humilharam, pessoas que me envergonharam. Tudo eu nova convertida. Mas eram pessoas que já tinham muitos anos de crente. Porque, sabe, a palavra de Deus fala que existe os profetas, os pastores que estão na porta, né? Eles não entram e não deixam ninguém entrar. Então,
Quando eu aceitei a Jesus, eu descobri esse tipo de pessoas na minha vida. Eu descobri esse tipo de pessoas que me rodeavam. Quando eu estava no mundo, eu dizia assim, eu vou para a igreja e o meu pastor vai ser como um pai para mim. Não é verdade isso. Isso não é verdade. Hoje, você, quando começa a ter entendimento de Deus, você fica procurando aonde está um homem de Deus. Você fica procurando aonde está uma mulher de Deus. Se você se aprofundar na palavra e pedir o direcionamento do Espírito Santo, você vai ver que tem muita coisa errada. Você vai ver que muita gente que diz que é crente não é crente, que muitos pregadores que diz que está cheio da unção, mas não tem nada com Deus. Você vai conhecer tudo isso. Só que a palavra de Deus diz que a salvação ela é individual. Tá entendendo? Por quê? Porque eu não dependo de uma pessoa, eu não dependo de A e B para mim ser salvo, eu não dependo. Eu dependo é de Jesus para me ser salvo. É dele que eu dependo. Então, muitas barreiras eu já enfrentei. Muitas barreiras eu tive que... Como é que a gente fala quando a gente vai subir pela barreira? Não sei dizer agora, esqueci. Fugiu da mente, né? Pois é, muitas barreiras eu já tive que escalar, muitas pedras eu tive que passar por cima quando o Senhor não quebrou ela ali na minha frente, entendeu? Quando eu falo pedra, são coisas no mundo espiritual, tá? Barreiras são no mundo espiritual. Mas tudo isso eu enfrentei e eu ainda enfrento, entendeu? Porque você que quer ser crente de verdade, você que quer servir a Deus de verdade, você que verdadeiramente quer ser salvo, quer ir morar no céu com Jesus, você vai ver que você luta contra um sistema, sabe? Muitas pessoas que você pensa quando você está no mundo, você olha, você diz fulano de tal é crente. Quando você vem para os pés de Jesus, o Espírito Santo, ele tira a trave dos teus olhos, ele tira a escama dos teus olhos, e você começa a descobrir coisas que estavam no oculto. Mas Deus diz na palavra dele que ele nos revela, ele nos mostra aquilo que está no oculto, que está no escondido. Nada vai ficar em oculto, então ele nos revela. E aí você vai ver que o teu amigo de verdade é Jesus, que o teu Deus de verdade é o Senhor dos Senhores. Você vai ver que o teu amigo, o teu consolador é o Espírito Santo. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, que nos direciona, que nos guia, que nos ensina, que nos mostra na palavra dele. Aí você diz assim, mas fulano de tal, ele anda daquele jeito, mas quando ele bota a mão sobre uma pessoa, a pessoa é curado, a pessoa é liberta de espírito maligno. Olha, eu vou dizer uma verdade aqui para você agora. Se você for na África, nem precisa ir na África, pronto. Não precisa você ir na África. Procura vídeos aí no YouTube, você vai ver que feiticeiros, eles também fazem pessoas que estão com câncer, botar o câncer para fora. Você vai ver que feiticeiros da África faz pessoas flutuar. Feiticeiros da África faz tanta coisa que crente aqui no Brasil, que pastores aqui no Brasil também faz. Vocês entenderam? Então, tem aquela palavra lá, na Bíblia, que agora eu não me lembro qual é o livro, que diz que muitos dirão Senhor, Senhor, né? E diz que eles vão dizer, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu falei em línguas, no teu nome eu ganhei alma, no teu nome eu expulsei demônios, e o Senhor vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Então, você não se iluda, você não se engane com pessoas que botam a mão ali e repreendem um demônio, que botam a mão ali e a pessoa é curada. Você não se engane com isso, porque os falsos profetas também fazem isso. Os falsos crentes também fazem isso. Mas fulano de tal conhece a palavra. Satanás é um verdadeiro conhecedor da palavra. Vocês lembram quando Satanás ele foi tentar Jesus lá no deserto, depois que Jesus
jejuou, vocês lembram? Foi usando a própria palavra. Então, os espíritos malignos que entram dentro desses falsos profetas é os mesmos demônios que conhecem também a palavra de Deus. Mas importa que você conheça a palavra de Deus e que você conheça o Deus da palavra. Importa que você conheça a palavra do Senhor Jesus e conheça o Senhor Jesus. Importa que você conheça a palavra e conheça o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que vai fazer você tirar essa escama dos olhos e reconhecer quem é e quem não é. A Bíblia diz: e vereis a diferença outra vez daquele que serve e daquele que não serve. E daquele que mostrará os seus frutos, se são bons ou se são maus. Vocês entendem? O crente de verdade, ele tem um caráter diferente. Hoje, as pessoas, elas estão acostumadas a olhar fulano, olhar ciclano, prega a palavra, é cantor, é isso, é aquilo. Aí você vai descobrir o tanto de coisas ruins que a pessoa fala. Aí a fulano de tal diz assim: mas ele é uma bênção, ele prega, ele estremece a igreja. Meus irmãos, vocês não estão entendendo. Satanás, ele faz tudo isso. Quando o homem de Deus, ele é crente de verdade, quando a mulher de Deus, ela é crente de verdade, ela faz a diferença pelo seu caráter. Ela faz a diferença pelo seu modo de viver. Você vai ver se aquela pessoa gosta de fofoca, você vai ver se aquela pessoa gosta de intriga, você vai ver se aquela pessoa gosta de prostituição, você vai ver se aquela pessoa hoje está em pé e amanhã está caído. Você vai ter que enxergar tudo isso. Você vai ver que aquela pessoa não vive como todo mundo. Tá? O crente de verdade, ele não vive como todo mundo, ele é separado, ele é purificado, ele é santificado e ele vive conforme a palavra do nosso Senhor Jesus. Ele vive não para agradar o homem, ele vive não para agradar B, A, C, ele não vive para agradar esse tipo de gente, ele vive para agradar a Jesus. E muitos se desagradam dele, muito acham que ele quer ser santarrão, acham que ela quer fazer diferente, que ela quer fazer isso. Não, Jesus, ele disse: aquele que me vê, vê ao Pai, aquele que me ama, ama ao Pai, e faz o que é da vontade do Pai, faz o que é louvável, o que é aprazível ao Senhor. Vocês entenderam? Então é diferente. O que eu quero dizer para você? Se cuide, busque mais a presença de Deus, ore mais, leia mais a palavra de Deus. Não vai pelo que você está vendo, conversa com o Espírito Santo. Enquanto você não ouvir o Espírito Santo falar com você, não desista, ore. Ore a Deus, peça para Deus. E se você for uma dessas pessoas que é crente dentro da igreja e fora é outra coisa, ou então está dentro da igreja e está envergonhando o nome de Cristo, procure conversar com Deus, aceitar Jesus, pedir para Jesus: Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, porque, gente, aqui é só uma passagem. Essa terra é só uma passagem. Hoje a gente está aqui e amanhã a gente pode não estar. Como que você tem vivido? Como tem sido a sua vida? Como que você está? Como que você está diante do Senhor? Como que tem sido a tua vida espiritual diante de Deus? Não estou falando só da tua vida material, eu estou falando da tua vida espiritual. Quando o homem de Deus, ele é transformado de dentro para fora, todos vê a mudança, todos vê a diferença, vê que o modo dele falar mudou, que o modo dele se comportar mudou, vê que o procedimento dele é outro. As pessoas vão começar a nem entender, vocês estão entendendo? As pessoas vão dizer: gente, fulano tal tá passando por alguma coisa, porque a pessoa não era assim. O proceder de um homem e de uma mulher de Deus é diferente. E eu vou dizer uma coisa para vocês: e aquele que é homem e mulher de Deus, ele vai se agradar de ver você bem. Mas aquele que só finge que é crente, ele vai te odiar. Por quê? Porque ele não vai aceitar que você queira ser mais santo do que ele, da maneira que ele se transforma, que ele vive querendo dizer que é e na verdade não é. Vocês entenderam? Então, o que eu quero dizer para vocês sobre os dois caminhos?